Beleza, galera, vamos lá. Sou professor de literatura. Esta aula nós falamos do livro 7, sétimo livro da lista da Federal, 9 Noites, do Bernardo Carvalho, beleza? Aqui já deixando um pouquinho os livros mais antigos, né? A gente falou o Sagarana, o Marjorie Severina, lá da terceira geração. Aqui já é literatura contemporânea. Bernardo Carvalho, autor deste livro aqui, está vivo. Enfim, a gente já vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Então, bora lá! O Nove Noites é um livro publicado em 2002. A lista da Federal, na verdade, estava indo em ordem cronológica até o Morte e Vida Severina. Por alguma razão, eles colocaram Nove Noites antes do próximo livro, que é o Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. O Relato de Certo Oriente é publicado antes desse aqui, tá? O Relato de Certo Oriente é publicado em 1989 e o Nove Noites é publicado em 2002. Então, o mais recente da lista seria o Nove Noites. Por alguma razão, o Nove Noites está antes na lista da Federal. Então, vamos falar do Nove Noites primeiro. Depois, no próximo vídeo, após esse aqui, você tem o Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum, sendo o último da lista daí. O Nove Noites, publicado em 2002 pelo Bernardo Carvalho, é dentro do que a gente coloca como literatura contemporânea, né? E aí você tem que parar um pouco agora e pensar lá. Lembra da nossa linha do tempo? Que, né, começa lá no quinhentismo, né? Eu vou pular vários períodos literários, vamos colocar aqui, né, o modernismo, certo? E depois, você lembra lá que a terceira geração do modernismo, a geração de 45, ela não tem uma finalização, digamos assim. E não aconteceu nada, aconteceu várias coisas, né? Mas não aconteceu nada, assim, preponderantemente forte, digamos assim, para que haja uma cisão dessa terceira geração de modernismo, geração de 45. Acontece uma centelha de movimentos, né? Enfim, o movimento da poesia marginal, poesia concreta, tropical, a bossa nova, mas nada assim que agregue todas essas pessoas. Talvez nem aconteça, né? Alguma coisa que vá determinar que a literatura toda deve se comportar da mesma forma, ou então funcionar como um período de época, como aconteceu no romantismo, no realismo. Não, nada disso. Agora você tem uma literatura bem diversa, em que você tem vários autores publicando, né, um mercado editorial consolidado já, que publica antigos, mas também vai publicar autores novos. E esse livro, Nove Noites, está dentro dessa literatura contemporânea. Como tendência, e aí eu falo, né, eu, professor de literatura, ocupando meu espaço na historiografia literária, digo que algumas das tendências da literatura contemporânea é a tentativa de fazer uma tendência, tá? É um achismo meu. Mas isso pode te ajudar na prova. É uma tendência a ir por uma questão de uma literatura mais oralizada, mais próxima do oral, certo? Outra tendência também é as autobiografias, ou a autoficção, falar de si mesmo, mas são tendências. Então, você tem literatura fantástica, você tem o Harry Potter da vida, fazendo sucesso aí, Crepúsculo, sei lá o quê. Todos esses autores, enfim, com um espaço que ocupa-se dentro do cenário literário, certo? O Nove Noites, publicado em 2002, e 2002 é tipo ontem, realmente. Já tem uns bons anos aí, professor, de 2002. Né? Eu sei, mas no período literário, a gente precisa lembrar que quinhentismo está lá em 1500, né? A terceira geração do modernismo, 45. 2002 está muito mais perto da atualidade do que 1500. Então, é isso que a gente chama essa coisa, né? Meio sem nome, meio difícil de definir, que é a literatura contemporânea. E é aqui que eu insiro, é aqui que vai aparecer um livro como Nove Noites. Um livro que não tem linearidade, certo? Então, se você está procurando uma história com começo, meio e fim, o Nove Noites não atende essas expectativas. Além disso, quem leu sentiu mesmo que a história vai e vem, o tempo não segue necessariamente uma ordem, né? O tempo vai e volta. Se você ainda vai ler, você vai sentir tudo isso. Então, a gente precisa, primeiro precisa pensar... E não é a ideia, tá?
Não está entre os projetos desse livro ser uma história linear. Ao contrário, o Bernardo Carvalho é um autor que está vivo ainda. E o Bernardo Carvalho vai ter uma análise sobre o próprio livro que ele escreveu? É claro que vai, mas a gente precisa fazer uma separação aqui, que é mais complicada de fazer, talvez, quando o autor está vivo, que é separar esse autor e obra, certo? O autor, o Bernardo Carvalho, é uma coisa, a obra, o Nove Noites, que ele escreveu, é outra, ela funciona sozinha. Tem um quê autobiográfico, talvez, a gente vai perceber que talvez até tenha, mas isso não interfere na análise que você vai fazer dessa obra, certo? Quando você for enfrentar a questão na federal, você precisa estar com isso na cabeça. Essa narrativa aqui é uma narrativa que não é a história do Bernardo Carvalho. Eu preciso separar bem esse autor dessa obra, certo? Antes de eu começar, vamos lá, esse trechinho que tá aí nesse slide, está lá nos agradecimentos de uma das edições que eu tenho do Nove Noites, não sei qual edição você está acompanhando, como onde você leu, mas na minha edição tem esse trecho aqui e eu acho que é bom a gente trazer isso para poder entender bem agora, né, entrando finalmente o que é esse livro. Este é um livro de ficção. Isso precisa estar muito claro aqui, tá? O Nove Noites, embora por N motivos a gente possa se questionar sobre esse papel ficcional, ainda assim é um livro de ficção. O autor quem escreveu isso aqui está nos dizendo isso, certo? Esse é um livro de ficção. E embora esteja baseado em fatos e experiências de pessoas reais, é uma combinação de memórias e imaginação. Se você sentar para ler o Nove Noites com isso aqui na cabeça, a tua leitura vai ficar um pouco mais susse, embora seja um livro complicadinho. Como todo romance, maior e menor grau, de forma mais ou menos direta, né? É uma história de ficção que vai envolver coisas reais. É tipo aquele filme lá da Sessão da Tarde, baseado em fatos reais. Mas a gente vai ver que não é bem isso que acontece aqui, né? Porque tem muito, talvez mais ficção do que necessariamente realidade nesse livro. Mas a gente já vai entender melhor por quê. Vamos lá. Tem um trechão lá, eu vou tentar ler. Por caso você pausa, acompanha comigo. Enfim. Na noite de 2 de agosto de 1939, um jovem e promissor antropólogo americano, Boel Kain, se matou aos 27 anos de forma violenta, enquanto tentava voltar para a civilização, vindo de uma aldeia indígena no interior do Brasil. Isso aconteceu. Ponto. Esse trecho, até esse ponto aqui em cima, certo? Isso é realidade, isso não é ficção. Essa história de fato aconteceu, virou um tabu na antropologia brasileira e etc. A gente está falando de um período ali, né, os anos 30, em que o governo de Getúlio Vargas vai mandar alguns antropólogos, vir alguns antropólogos para o Brasil, mas a ideia é tentar desbravar o nosso interior, conhecer as comunidades isoladas e etc. O caso se tornou um tabu para a antropologia brasileira. Foi logo esquecido e permaneceu em grande parte desconhecido do público. 62 anos depois, ao tomar conhecimento da história por acaso, num artigo de jornal, o narrador deste livro é levado a investigar de maneira obsessiva e inexplicada as razões do suicídio do antropólogo. Esse antropólogo se matou lá em 1939. O narrador do Nove Noites, dessa história, vai olhar vai ficar obcecado, vai se tornar quase uma obsessão desse personagem, para tentar descobrir o que aconteceu, por que esse antropólogo veio a cometer suicídio, certo? E esse narrador é ficcional. Essa voz desse narrador pode se confundir com a do escritor Bernardo Carvalho? Pode, mas isso não tem que interferir na tua leitura nem na tua análise, ao contrário, certo? Porque não é o Bernardo Carvalho que está falando, é um narrador ficcional numa história ficcional. Em sua busca obstinada pelas cartas do morto ou pelo testamento de um engenheiro que ficara amigo do antropólogo nos seus últimos meses de vida, o narrador é guiado por razões pessoais que não serão reveladas até o final do romance, mas que dizem respeito às suas experiências de criança na selva, a história e a morte de seu próprio pai. Então, é o perpassar dessas memórias envolvendo essa história, né? Nove Noites narra a descida ao coração das trevas empreendida pelo jovem expoente do Brasil americano, colega de Levi-Strauss e aluno direto de Rudy Benedict, às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
A história é contada em 2 tempos. Na tribo dos índios Crahô, interior do sertão brasileiro, e na combinação progressiva entre a busca pelo testamento do engenheiro e a pesquisa que o narrador vai fazendo em arquivos. Essa obsessão é talvez a tônica do romance, né? Ele precisa descobrir o que aconteceu, e ele vai atrás das informações. E ele vai fazer de tudo porque ele quer descobrir por que esse antropólogo cometeu suicídio, o que levou, e etc, etc, etc. Para escrever o livro, Bernardo Carvalho travou aqui, já tem umas coisas mais de curiosidade, talvez ajude a gente a pensar na narrativa, mas não necessariamente faz diferença na nossa análise, certo? Para escrever o livro, Bernardo Carvalho travou contato com os Crahô no estado dos Tocantins e foi aos Estados Unidos em busca de documentos e pessoas que pudessem saber algo sobre o antropólogo. A história de Abel Caim revela as contradições e os desejos de um homem sozinho numa terra estranha, confrontado com seus próprios limites e com a alteridade mais absoluta, numa narrativa que faz referência aos romances de Joseph Conrad e aos relatos do escritor inglês Bruce Chatwin. Isso aí não interessa pra gente, o que a gente precisa pensar é que o Bernardo Carvalho fez uma pesquisa, né, uma pesquisa de campo, talvez, digamos assim, para construir uma narrativa ficcional. E aí a gente precisa separar muito esse autor desse narrador, certo? E aí a gente já tem, então, qual que é, né, o enredo. Você já pegou. Você que ainda não leu, já pegou o enredo. Você que já leu, já lembrou o enredo. Suicídio do antropólogo Abel Caim. Isso é o fato real. O narrador, jornalista e a tal figura, né, do Manuel Perna, do Manuel Perna, já vou falar dele, são ficção. Então, você tem um fato real, tal qual aconteceu lá no Casa de Pensão. Mas o Casa de Pensão é mais, né, tenta ser mais questão meramente ficcional do que esse aqui. O 9 Noites vai trazer esse narrador jornalista e depois a figura do Manuel Perna como uma obra de ficção. Então, o Abel Caim vai vir para o Brasil para estudar o interior do país, né? E ali tem uma questão de uma política varguista, do qual eu tinha comentado, então vários outros antropólogos vão vir também, toda uma questão de ciência científica para tentar entender e compreender o interior do Brasil. E esse interior do Brasil interessa para essa narrativa, porque é uma narrativa que vai adentrar esse interior. É uma narrativa que vai tratar também várias situações de fatos históricos, né? Vários históricos que estão entrecortados com toda essa narrativa que ele está contando. O Abel Caim vai se matar de maneira muito violenta. Vai se ensanguentar, depois vai se enforcar, vai se esfaquear. Ele vai se matar aos 27 anos, na frente dos índios, lá da tribo dos Crahô, depois de ter vivido um tempo lá. Né, porque o antropólogo é essa profissão que faz muita pesquisa de campo e de fato se envolver com a comunidade. Ele vai fazer uma pesquisa sobre a comunidade indígena. Então ele vai lá vivenciar a vida da comunidade indígena. Vai ver uns meses lá com a comunidade indígena para entender como eles vivem, daí fazer um relato sobre essa vida deles. 67 anos depois, o narrador, né, que não tem nome, ele vai ler essa notícia e vai decidir investigar. Vai ficar obcecado. O Manuel Perna, então, foi amigo do Abel Caim e ele deixa uma carta testamento. Certo? E aí vai misturando, né, ficção com a realidade. Você vai ter 2 narradores. O jornalista, o narrador, o central, digamos assim, a voz que se confundiria com o Bernardo Carvalho, é o jornalista com a escrita normal. Já o Manuel Perna, ele vai aparecer com aquela letra pro lado, né, tombadinha, que é escrita em itálico, certo? Então, você tem essa separação. Você não pega de primeira, que fica uma dica para quem ainda não leu, né? Mas não é difícil você pegar essa separação. Porque o Manuel sempre vai escrever em itálico, então é sempre essa coisa do tempo do Manuel, que é antes do tempo atual, que seria, né, a contemporaneidade em 2002. E o jornalista, ele fica obcecado com essa morte, ele quer descobrir por quê, como e por que se deu essa morte. Passa a ser a vida do jornalista essa função dessa descoberta. E ele vai tentar reconstituir a vida do Buell, né? Como é que foi a viagem, para onde que ele foi e tudo mais. E aí você tem também a separação de 3 tempos narrativos, tá? A atualidade, a contemporaneidade, que é quando o livro foi publicado, em 2002, com esse narrador.
A infância do narrador-autor não fica muito claro quando que é, mas a coisa da relação dele com o pai, essa coisa, né, de como se dá isso com o pai, as conversas que ele tem, e o tempo do Manuel Perna, né, o terceiro tempo narrativo, que é a chegada do Well Quine até a morte dele em 39. Esse tempo vai e vem, muitas vezes, na narrativa. Às vezes é difícil porque a gente se perde um pouco ali na leitura. Isso aqui aconteceu quando, isso aqui aconteceu quando. Mas vai lendo, vai sentindo o romance, que não é uma preocupação que você precisa ter, certo? Eu não peguei essa coisa. Não vão cobrar isso de você. Vão cobrar uma análise do contexto geral. Você precisa enfrentar a leitura do começo ao fim. No leito de morte do pai, né, que também vai adentrar essa coisa da infância e tudo mais, e essa relação com o pai, e aí também a morte do pai, né, o pai já tá lá pra morrer, tem um colega de quarto do pai, que vai chamar, vai ficar meio estranho, mas ele vai tentar chamar o repórter, o narrador-autor, de Well Quine. Isso já era, parece que é o estopim mesmo para que ele largue tudo o que ele está fazendo, toda a pesquisa, tudo o que ele tem para fazer, e ele vá a fundo nessa história de, como que esse homem morreu, por que esse homem morreu, o que aconteceu com esse homem que ele precisou se matar. E essa narrativa também é levada pelas distorções da memória. Então, sendo uma coisa memorialística, muitas vezes a memória prega peça na gente. Então, tudo isso é tentado levar para essa narrativa, né? E muita especulação. Vai acabar, solto aí um spoiler, não vai explicar, de fato, o que aconteceu. Como aconteceu, por que foi. Não, é tudo especulado. É tudo talvez tenha sido, pode ser que tenha sido. Pode ser que tudo isso aqui não tenha acontecido mesmo, né? Isso dentro do universo ficcional. Claro, a gente está falando de uma história que tem um fundo real, mas o restante é ficcional. Aí, de uma hora lá, o narrador vai atrás de um índio que supostamente teria conhecido o Well. Ele se sente sufocado com o choque cultural e as diferenças sociais com os índios. E aqui tem uma coisa importante, certo? Esses índios, eles são mostrados de uma maneira desromantizada. Lembra lá do Últimos Cantos do Gonçalves Dias? O índio, herói nacional, o índio romântico, o índio herói da pátria, o índio nosso cavaleiro medieval. Esqueça isso, certo? Aqui você tem uma desromantização total desse indígena, da figura do indígena, da figura dos índios, né, da tribo dos Krahô, no sentido de que esses índios muitas vezes se comportam de maneira equivocada ou de maneiras condenáveis. Então eles são mostrados como seres humanos, vamos colocar realistas, né? Tem total a desromantização dessa figura do indígena. Isso foge um pouquinho do que a gente via lá no romantismo, por exemplo, certo? Fica uma coisa aí para você pensar também, que talvez seja uma boa para prova, né? Essa apresentação dos índios é bem diferente, é radicalmente diferente do que você tem lá nos Últimos Cantos do Gonçalves Dias. Por que o livro chama 9 Noites, né? O Manuel Perna, que era o amigo do Quine, passou 9 noites, apenas 9 noites com o Quine. E tem as informações das quais o narrador-autor vai encontrar, né, anos depois. E também ali nesse romance você vai ter uma análise do que acontecia no Brasil dos anos 30, as políticas para os índios, isso tudo reverberando na atualidade também. Tudo isso faz uma engrenagem narrativa andar para frente, certo? Isso faz muita diferença quando você lê e enfrenta um livro como 9 Noites. Depois lá vai aparecer, né, as 7, 8 cartas do Quine. O narrador não chega a ter acesso a todas. A relação, né, com o pai, a relação do narrador com o pai. Isso também é trabalhado muitas vezes no romance. Você tem a figura, né, falamos disso já, a figura dos dois narradores, o Manuel Perna e esse narrador-autor que não tem nome. E uma linguagem simples, né? Eu acho que a pegada aqui também a história é super complicada, cheia de nuances, a falta de linearidade, etc. Mas é uma linguagem simples, objetiva e concisa. São períodos curtos, uma coisa papum, uma coisa mais direta, certo? Vamos lá. Tinha 27 anos, deixou pelo menos 7 cartas, que escreveu aos prantos nas últimas horas que precederam o suicídio. Queria deixar o mundo em ordem, a julgar pelo conteúdo das 4 que tive acesso, endereçadas à sua orientadora, Ruth Benedict, da Universidade de Columbia, em Nova York,
A dona Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a Manuel Perna, o engenheiro de Carolina, de quem se tornara amigo, e ao capitão Ângelo Sampaio, delegado da polícia da cidade. Estou falando das cartas do Quine, a quem que elas foram endereçadas, porque ele já pretendia se matar, né? Então podemos até dizer que cartas de suicídio mesmo. Queria isentar os índios de qualquer culpa, constituir seus executores testamentários e instruí-los sobre a disposição de seus bens. São cartas em que dá instruções aos vivos sobre como proceder depois da sua morte. Entre as que não consegui encontrar, no entanto, sei que havia pelo menos uma endereçada ao pai médico, Dr. Eric P. Quine, recém-divorciado e hospedado no Annex Hotel em Bismarck, na Dakota do Norte. Outra ao reverendo Thomas Young, missionário americano instalado com a mulher em Taunay, em Tuné, não é Taunay, lembra do Visconde de Tuné? Em Tuné, Mato Grosso. E uma terceira ao cunhado Charles C. Kaiser, marido de sua irmã Marion. Ele manda uma carta pro cunhado, mas não manda pra irmã. E fica meio sem explicar, né? E nessas é muito possível que não tenha deixado apenas instruções. Quine chegou ao Brasil em fevereiro de 1938. Desembarcou no Rio de Janeiro às vésperas do Carnaval. Foi morar numa pensão da Lapa, reduto de todos os vícios, da malandragem e da prostituição. 1 ano e 5 meses depois estava morto. Também tem uma questão do Quine, em alguns momentos, a gente tende a entender que ele está doente, né? Existem algumas teorias de que, na realidade, ele estaria com sífilis, já no estágio bem avançado, em que a pessoa começa a ficar louca. Então, qual que é essa doença que o Quine tem? Será que isso também teria a ver com a questão do suicídio? Mas são questões que o livro não responde. Quine se matou na noite de 2 de agosto de 1939, no mesmo dia em que Albert Einstein enviou ao presidente Roosevelt a carta histórica em que alertava sobre a possibilidade da bomba atômica. Perceba, tem uma linearidade, uma proximidade com a data da morte e com o acontecimento histórico, certo? Isso é presente nessa narrativa, tá? Isso não acontece só aqui, acontece em vários momentos, com várias situações. 3 semanas antes da assinatura do Pacto de Não Agressão entre Hitler e Stalin, o sinal verde para o início da Segunda Guerra e, para muitos, uma das maiores ilusões políticas do século XX. Quando se matou, tentava voltar a pé da aldeia de Cabeceira Grossa para Carolina, na fronteira do Maranhão, com o que na época ainda fazia parte de Goiás e hoje pertence ao estado do Tocantins. Tinha 27 anos. Deixou pelo menos 7 cartas, que escreveu aos prantos nas últimas horas que precederam o suicídio. Aí, né, tá repetindo, na verdade, as cartas que a gente sabe para quem que foram enviadas. São cartas em que dá instruções aos vivos sobre como proceder depois da sua morte. A gente precisa tomar cuidado também. Olha bem também os períodos que, né, curtos aqui, jogados, e esse vai e vem com questões de memória e questões até históricas. Eu estou trazendo questões históricas como pano de fundo. Olha, isso aconteceu quando tal coisa histórica estava acontecendo, certo? Ninguém nunca me perguntou. Manuel Perna, engenheiro de Carolina e ex-encarregado do posto indígena Manuel da Nóbrega, morreu em 46, afogado no rio Tocantins durante uma tempestade, quando tentava salvar a neta pequena. Foi enterrado e esquecido como Quine, no meio do mato. Ele não quis mais comer desde que recebeu as últimas cartas de casa, e disse aos índios que havia sido abandonado pela mulher, que ela teria traído com o cunhado, que ela lhe teria desobedecido no trabalhar no Jornal da América do Norte. Antes de morrer, para poder escrever as últimas cartas, queimou tudo, roubou roupas e papéis, já que não tinha luz. Era o rumor que corria em Carolina. Manuel Perna não deixou nenhum testamento e eu imaginei a 8ª carta. E meu pai nunca mais pôs os pés nos Estados Unidos. Gastava o que não tinha e varava as noites como um playboyzinho de 20 anos. Tinha mais de 60. O livro não responde, tá? Se você ficou desgostoso com isso, enfim, não responde essas perguntas sobre o que aconteceu, por que o pai se matou, não responde. E o livro acaba meio que assim mesmo, certo? Então é isso, gente, do 9 Noites. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do professor Ayon e até lá.